Olá a todos, esse é o seu canal Monoteísmo Racionalista, mais um vídeo para vocês essa semana. E antes de mais nada, quem é aquele que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Se inscreva nesse canal, acompanhe. Se você gostar desse vídeo, também curta. Ative as notificações, porque a cada semana teremos um vídeo novo aqui sobre um tema muito importante da Torá e da tradição monoteísta. E o tema de hoje é Adam e o nosso eu racional. Maimônides, o Rambam, que viveu de 1138 a 1204, comentando sobre a ideia da imagem de Deus no homem, ou seja, o homem sendo criado à imagem de Deus, ele trata dessa questão e busca explicar, explanar o que realmente significa o termo Tselem, imagem de Deus no homem. E no seu Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, ele diz o seguinte: Be'omro, na'aseh Adam betzalmo, Hatzurah haminit, asher hi hashegah haskalit, lo atemuná ve'atuar. Quando diz, façamos o homem a nossa imagem, isso quer dizer, segundo a forma da espécie, que é o alcance intelectual, e não a figura ou o contorno. Em síntese, no pensamento do grande sábio, a ideia de Tselem, de imagem divina, o homem sendo criado à imagem divina, isso significa que o homem tem um alcance intelectual. Sendo assim, a imagem divina no homem nada mais é do que o seu alcance, o seu potencial intelectual racional. Urashi, também comentando o verso de Gênesis 2:7, diz o seguinte: Lenefesh chaya, af be'ema vechaya nikrau nefesh chaya, ach zo shel adam chaya shebichulan, shenitosef bo de'ah vedibur. Alma vivente. Os animais domésticos e os selvagens também foram chamados de almas viventes. Porém, esta vida do homem é a mais viva de todas, pois lhe seriam acrescentadas a inteligência e a fala. De certa forma, Urashi, também comentando sobre o tema da Tselem, da imagem divina no homem, ele faz uma ligação entre a ideia de imagem divina e inteligência e fala. Ou seja, dois aspectos da criação que apenas o homem carrega em si. Por quê? Porque o potencial da racionalidade, da inteligência e da fala, apenas os seres humanos receberam. Nachmanides, um outro testemunho muito importante da tradição judaica, ele nos diz o seguinte: Hiruach Hashem hagadol mipiv dat utevuna, ki anofeach beofi acher minishmato yiten bo, vezehu shneemar, venishmat Shaddai tevinem. Este é o fôlego da boca do grande eterno, inteligência e razão, pois ao soprar-lhe sobre sua personalidade, algo mais lhe foi dado além da sua alma. E isto é o que se diz em Jó 32:8, o sopro do Todo-Poderoso é o seu entendimento. Nachmanides sobre Gênesis 2:7. Aqui o grande sábio medieval comentando também a passagem em que é inflado no homem a Nishmat Haim, ou seja, o fôlego vital, esse fôlego vital que acaba, de alguma forma, implementando no homem, de fato, a imagem divina nele, ele resolve essa questão, ele explica isso como sendo uma referência, então, à inteligência e à razão presentes no ser humano. Outro grande sábio, Sforno, que viveu de 1475 a 1550, ele comenta: Vaipach be'apav nishmat haim, nefesh chionit muchenet lekabel tselem elokim, ke'omro, v'nishmat Shaddai tevinem. Mikol makom, vayechi ha'adam lenefesh chaya, היה עם כל זה היה בלבד, בלתי מדברת, עד שנברא בצלם ודמות. E soprou em suas narinas o fôlego vital, uma pessoa realmente viva, pronta para receber a imagem de Deus. Como se diz, o fôlego do Todo-Poderoso é o seu entendimento. E o homem tornou-se alma vivente, contudo, apenas um animal, sem o poder da fala, até que fosse criado a imagem e semelhança. O que Sforno pretende nos transmitir aqui é que o homem foi projetado para receber a imagem divina nele. Porém, antes, ele vivia apenas como um animal, sem ter essa
imagem gravada em seu ser. Quando, porém, isso acontece, quando o homem recebe essa imagem, ele passa então a ter entendimento, a ter razão, a ter conhecimento. Ou seja, a imagem de fato estampada nele se produz ou se reproduz na forma de racionalidade, de compreensão da sua própria existência. Mas o que tornaria uma criatura um Adam, um ser humano? Tendo em vista que Adam, no texto bíblico, via de regra, representa a humanidade como um todo. A humanidade evoluída, a humanidade já educada, a humanidade já formada. Muito bem. Se uma criatura tem capacidade de raciocínio, ou seja, planejamento, organização, de cálculo, julgamento, se tem capacidade de abstração, que é o poder de refletir sobre conceitos e não apenas em algo físico, se tem a capacidade da fala, que é o poder de comunicação oral, gerada pela capacidade de abstração e razão, se essa criatura tem essas três capacidades, então essa criatura é Adam, é um ser humano. Para Ibn Ezra, ao citar Ibn Gabirol, um outro grande sábio, estas capacidades resumem-se no fato de que o homem foi capaz de dar nomes a todos os animais. Isso, então, seria uma metáfora que exemplificaria as capacidades humanas singulares. O potencial de definir as coisas, dando-lhe nomes, é uma habilidade única e específica de um ser racional, ou seja, de um Adam. Desta forma, então, nós compreendemos que Adam é uma referência à condição racional do homem e não a um personagem, a uma pessoa singular, a um ser humano específico qualquer. É uma representação da humanidade evoluída, racional, competente para, então, processar dados, para, então, imaginar, para abstrair, para, enfim, criar novas coisas. Adam, arquétipo do homem racional. Nessa tabela comparativa entre Adam e Hava, nós perceberemos claramente que o texto em questão não é um texto literal, é uma metáfora. Por quê? Primeiramente, Adam é criado e formado, mas Hava é construída. Mas sabemos que a mulher, tal como ela não difere em nada do homem em termos de capacidade racional, de abstração e de fala. Porém, no texto do Gênesis, ao referir-se a Eva, não lemos sobre ela ter sido criada ou formada, ela foi sim construída. Ou seja, de alguma forma, coloca Hava numa condição diferente do homem, diferente de Adão. Sendo assim, esse texto não refere-se a algo literal, porque tanto o homem como a mulher, obviamente, foram criados por Deus. Adão recebe Nishmat Haim, o fôlego vital, mas não lemos nada sobre a Hava recebendo essa Nishmat Haim. Mas, no entanto, obviamente, a mulher, tal como ela é, no sentido literal, ela naturalmente tem fôlego de vida, fôlego vital. Adão dá nome às criaturas, Hava não faz isso. Mas, obviamente, as mulheres, a mulher em si, tal como ela é, tem capacidade de dar nome às coisas. Então, isso é mais uma pista de que esse texto não é um texto literal que fala sobre um homem e uma mulher, mas sim que fala de outra coisa. 4. Adão é formado do pó da terra, mas Hava é construída a partir de Adão. Ou seja, mais uma evidência claríssima de que não se trata de uma história literal, de um homem e uma mulher, mas sim de algo relacionado à psique. Primeiro, o aspecto racional, Adão, e o segundo aspecto, o aspecto emocional, que mais tarde abordaremos. E 5, por último, Adão recebe a ordem de comer de todas as árvores, exceto de uma. Hava, porém, não recebe nenhuma ordem. Porque, obviamente, é apenas o aspecto racional que pode receber, entender e cumprir ou não cumprir ordens. Então, naturalmente, nós temos aqui um texto que prima pela linguagem alegórica, prima pela linguagem metafórica. Não se trata de dois indivíduos, de um homem e uma mulher. Não se trata de pessoas como seres individuais, mas sim, trata-se então de aspectos da psique. Assim,
se esse texto estivesse sendo, então, literal, nós teríamos uma enorme desvantagem em relação à mulher. A mulher não seria racional, não teria sido criada, não teria capacidade de dar nomes às coisas, não teria ela mesma uma ligação direta com os elementos naturais que se combinaram para formar o corpo humano. A mulher, então, seria outra criatura muito inferior ao homem e sem a mesma relevância. É claro que isso não é assim. Mas essa é a exata impressão que uma leitura literal desta parábola pode causar. Contradições sem fim. Um prato cheio para machistas chauvinistas. Mas tal não é a intenção desse texto, do Gênesis 2. Nunca foi. A intenção aqui é usar os nomes Adão e Rava como arquétipos de uma configuração, da nossa configuração mental, da psique, respectivamente razão e emoção. E isto, como vimos, é amplamente amparado pela tradição e pela exegese judaica. Muito bem, meus amigos, espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, curtam esse vídeo se vocês gostaram e também compartilhe com seus amigos em suas redes sociais.